Socialismo democrático. A ideia de que por democrático antes ou depois de uma qualquer palavra muda o significado dessa palavra. Bom, tem-se falado muito ultimamente de socialismo democrático. Bernie Sanders dizia que era um socialista democrático e agora uma democrata membro dos socialistas da América. Ganhou umas primárias em Nova Iorque. Alexandria Ocasio-Cortez. Ficou bastante na moda e anda toda a gente a partilhar artigos numa espécie de look at me, I'm so smart. O problema é que algo ser democrático não muda a sua natureza. Nem muda se aquilo de que se fala é moralmente bom ou mau. Por exemplo, Hugo Chávez foi democraticamente eleito na Venezuela e, bom, com tudo aquilo de bom que vem do socialismo, conseguiram, com a ajuda dos nossos amigos espanhóis do Podemos, transformar um dos países mais ricos em recursos num sítio onde não há nem papel higiênico nas lojas, nem cães nas ruas, porque os comeram. Mas, pelo menos são todos milionários. O salário mínimo é mais de 1 milhão de bolívares. É pouco mais de 6 euros, mas still acho que conta, não? Pois. Mas pronto, a Venezuela não é o melhor exemplo porque até aquele pessoal mais de esquerda sabia que estava longe de ser uma democracia, mesmo quando andavam por aí a gritar que a Venezuela era um país socialista de sucesso. Pois. Mas passamos então para os países do norte da Europa, aqueles que o Bernie e a Alexandria apontavam como o ideal, como se países 20 vezes mais pequenos com uma população totalmente homogénea pudessem servir de base, mas, enfim... Há aqui alguns pontos que convém ver. Primeiro, os países do norte da Europa que estão longe, mas longe de ser economias socialistas. São economias de mercado com um sistema de bem-estar social. São no máximo social-democratas, não são socialistas. Nem o Bernie nem a Alexandra sabem bem aquilo que são. Tanto não sabem que a Alexandra Cortez foi ao programa do Stephen Colbert e explicou o que era o socialismo democrático. What is the meaning of that for you? What does socialist mean to you? For me, democratic socialism is about... Really, the value for me is that I believe that in a modern, moral and wealthy society, no person in America should be too poor to live. Ok, primeiro, não, Alexandra. As coisas têm significados, as palavras significam coisas, as ideologias têm um significado, não é aquilo que significa para ti. Isso não quer dizer nada. Eu posso dizer que para mim o comunismo é quando todas as pessoas vivem felizes, mas isso não torna a Coreia do Norte na Disneyland Paris, onde todos são felizes. Não se pode simplesmente inventar aquilo que se acha que é uma coisa para nós. As palavras têm significados, porra. Mas ela não sabe isto. Mas também toda aquela gente que anda a escrever artigos a chamar de socialistas, ou agora, pronto, socialistas democráticos aos países da Europa do Norte, também não sabem, né? Tiram cursos estúpidos de sociologia ou jornalismo, repletos de ideologia, e depois vêm escrever sobre coisas que não percebem com uma autoridade tal, como se fossem autênticas enciclopédias no assunto que não são. Hoje está na moda ter-se uma opinião desinformada e depois argumenta-se que essa opinião desinformada é tão válida como factos. Já ninguém quer se fazer pesquisa, já ninguém quer aprender nada, só querem estar certos, foda-se. Sobre os países nórdicos, também não nos podemos esquecer da sua história. E nunca falamos de história porque senão serve para a nossa narrativa, então já não queremos saber. A Suécia cresceu e enriqueceu numa altura de livre mercado e de poucas regulações, para aí até à década de 60. E na realidade todas as suas grandes empresas, e as grandes empresas dessa zona, tipo IKEA, Nokia, Volvo, são todas desta altura. Depois implementaram políticas socialistas e estagnou. A Noruega, semelhante, mas com a ajuda de quase um quarto da sua economia é de petróleo. Obviamente não é tão relevante como os países do Médio Oriente, mas acho que toda a gente é capaz de perceber que dá um bom avanço. A Dinamarca, a mesma lógica, beneficiou num crescimento económico brutal com a entrada na Benelux e na União Europeia. Outra coisa que todos estes países têm em comum é estagnação económica. O que tem levado as populações até a eleger governos mais à direita para tentar desregular a economia, porque afinal parece que as pessoas não gostam de pagar o dobro do preço normal por um carro. Estes países também não têm realmente que pagar pela sua defesa, visto que pronto, têm as costas quentes pelos americanos e pela NATO. O socialismo neste modelo nórdico tem socialismo, entre aspas, obviamente, porque não é socialismo, mas pronto, já vamos a isso. Este modelo nórdico é capaz de durar por algum tempo, até um grande período de tempo, mas mesmo assim acaba por cair, acaba por estagnar, porque vai estrangular o sistema capitalista que na realidade é que paga por todos os benefícios que o Estado oferece. Como diz Nina Sanandaji, uma investigadora sueca, a cultura veio antes do Estado Social. Os países da Escandinávia tinham uma cultura bastante homogénea, que tinham uma ética de trabalho baseada no luteranismo, tinham um sentido de liberdade individual e altos níveis de participação cívica e responsabilidade individual. E de facto, os grandes feitos da Escandinávia foram atingidos antes ainda
do Estado Social foram atingidas nas décadas de 50 e de 60, antes da passagem para o Estado Social, que os baixos níveis de mortalidade infantil, as taxas de crescimento económico e de desemprego, e baixas taxas de desemprego foram todas antes desta transição. E quando fizeram a transição para o Estado Social, existiam algumas redes de segurança para os mais pobres, mas muitos poucos os usavam. E o que faz com que elas funcionem, porque basicamente é um esquema de pirâmide e eventualmente alguém vai ficar sem ela. Mas pronto, com o passar do tempo, cada vez mais pessoas vivem dependentes do Estado. Houve mudanças na ética de trabalho, menor produtividade e maiores níveis de faltas ao trabalho, pedidos de baixas por doenças que não existem. Quando falamos dos países nórdicos, existe sempre uma grande confusão entre correlação e causalidade. Não foi o Estado Social que melhorou as sociedades nórdicas, mas foi sim o Estado Social que as estagnou, levou a uma deterioração do capital social e uma cultura de dependência do Estado. Para resolverem estes problemas do socialismo, os países da Escandinávia tiveram que gradualmente abandoná-lo. Estes países são dos primeiros em liberdade económica. Normalmente o nosso PS, ou as nossas bloquistas, dizem que os impostos são mais altos no norte da Europa e é por isso que eles são melhores que nós. Uau! Na realidade, sim, eles até estão melhores que nós, mas não é por causa dos impostos. Isto é mais uma falácia de um grupo de pessoas demasiado preguiçosas a aprender a entender como é que as coisas funcionam. Na realidade, todos estes países estão no top 25 dos países com maior liberdade económica, porque até os social-democratas nórdicos perceberam que se ganha um sistema capitalista de livre mercado em que haja concorrência, a economia vai estagnar e nunca mais vai haver dinheiro para sustentar o grande estado social que têm. E apesar desta grande carga tributária, existe muito menos regulação na economia e regulação à entrada de outras empresas novas em várias áreas de produção, o que aumenta a competitividade. É mais fácil criar uma empresa e inovar no norte da Europa do que em Portugal. Portugal até está na posição número 72 no índice de liberdade económica. Os países da Escandinávia não são socialistas. Estão longe de serem socialistas até. São uma economia de mercado com altos impostos, que é realmente a única coisa que é socialista nestes países. São os impostos altos que fazem com que até os ricos que criam emprego fujam do país por causa destes mesmos impostos, como fez o fundador do IKEA. E quando o pessoal à esquerda me diz que o modelo nórdico é o modelo que eles querem seguir, é caso para perguntar, porque nestes países os funcionários públicos não têm imposto vitalício, e respondem, pois, mas nisso não. São dos primeiros em liberdade económica, pois, nisso também não. Não existe salário mínimo definido por lei, pois, nisso também não. O mercado laboral é flexível e o despedimento é muito fácil para as empresas, pois, nisso também não. Eles baixaram os impostos às empresas ultimamente, pois, nisso também não. Os desempregados são obrigados a aceitar as propostas que recebem ou perdem o direito ao subsídio, pois, nisso também não. Fomenta-se a educação privada através de um cheque escolar e aos estudantes dão-se créditos que eles deverão depois devolver depois de frequentarem os cursos em vez de bolsas, pois, nisso também não. Os transportes são maioritariamente privados, pois, nisso também não. Pois não, meus amigos, o vosso modelo não é o modelo nórdico. O vosso modelo é ganhar eleições com uma ideologia falhada e argumentos tão ocos como o vosso sentido moral. E foi o 7º episódio do Política com Cerveja. Um brinde a vocês e até para a semana.